Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Na verdade, já vai um tempo sem aparecermos aqui nesse espaço, no sentido de apresentarmos as nossas habituais reportagens. Isto é devido a um certo período de luto que ainda se encontramos por causa da perda de um filho, mas entretanto, para podermos minimizar as matérias em abordagem, cá estamos hoje excepcionalmente para podermos apresentar algumas matérias selecionadas aqui para a reportagem. Mas antes de mais, vamos avançar com os principais tópicos. Vamos falar sobre a celebração do nosso meio século da independência do país. Vamos falar ainda sobre algumas trocas de conversa entre os titulares da nossa soberania. São apenas os tópicos. Assista o desenvolvimento destas e mais novidades numa nova reportagem, pelo que pedimos a vossa especial atenção. A República da Guiné-Bissau quer avançar para a governação eletrônica e, para o efeito, já se está a criar um sistema integrado de identificação que pretende modernizar o registro civil através de digitalização, mas também informatização dos dados que até aí são feitos à mão, o que leva à infiabilidade e à qualidade dos documentos do país. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos já iniciou o processo piloto de digitalização e digitação dos livros da primeira Conservatória do Registro Civil de Bissau. Enquanto Ministro da Justiça, nesta legislatura, quero assegurar a todos que o Governo e a que tenham a honra de participar está empenhado em tornar realidade a governação eletrônica do país. Por esta razão, através do apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os digitalizadores informáticos estão a ser capacitados com o fim de criar base de dados sólidos. Os serviços do Ministério, nesse caso as conservatórias de registro, devem mandar para a CNE dados das pessoas que atingirem a idade para a votação. Quem diz isso diz a mesma coisa em relação aos funcionários públicos. E como nós também registramos os eventos vitais, seguramente que o Instituto Nacional de Estatística quererá beber do nosso banco de dados para assim poder ter não estimativa de dados, mas dados reais e em tempo útil. A representante do programa em Bissau considerou importante o processo, principalmente na segurança documental. O PNUD na Guiné-Bissau tem vindo a trabalhar com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos na implementação da sua estratégia de e-governance, o governo eletrônico, criando sistemas de dados mais transparentes e fiáveis para o Estado e para a identificação dos seus cidadãos. Depois de Bissau, o processo será extensivo às regiões de Bafatá e Gabu. Quatro dias antes da data da independência, o fundador da Universidade Colinas de Boé disse que os 50 anos da independência que o país vai completar ainda não se cumpriu com o projeto sonhado por Amílcar Cabral para o desenvolvimento do país. Uma coisa que Cabral disse, nós lutávamos para a independência, mas ele avisava que a independência não significava ter apenas ministros filhos da terra. A independência não significava, não se resumia a ter um hino, uma bandeira. Não, a independência era transformar a Guiné, melhorar as condições de vida das populações. Hugo Monteiro
disse que os constrangimentos políticos na luta pelo poder não está a ajudar o país a achar as vias possíveis do desenvolvimento e, segundo ele, só Luís Cabral soube interpretar os desígnios do irmão nos primeiros 6 anos da independência do país. Costumo dizer que Luís Cabral é o verdadeiro herdeiro do político de Amílcar Cabral, do irmão, porque encarnava o irmão em termos de projeto. Falando do atual governo, o investigador classificou de positivo as primeiras medidas adotadas. Transportes, eletricidade, produtos de primeira necessidade. Bom, o governo está a atacar esse aspecto porque o vencimento, o poder de compra já é baixo na Guiné e se a inflação não for controlada, pior ainda para as populações. Nesta ronda de meio século de independência, a Universidade de Colinas de Boé aproveitou a ocasião para distinguir Amílcar Cabral postuamente de professor emérito, numa cerimônia que a universidade celebrou 20 anos da sua existência. No elogio acadêmico, o professor de CESAC percorreu a história e o alegado teórico de Amílcar Cabral. Quando se trata de lidar com o legado teórico de Amílcar Cabral, há 2 procedimentos que devemos observar simultaneamente. Primeiro, reforçar a leitura dos textos originais de Cabral. E segundo, desenvolver o que eu chamo uma meta-análise do seu pensamento. No ato estava a viúva do antigo combatente, que destacou: a melhor forma de honrar Amílcar Cabral é estudar as suas memórias. Assim irão compreender que não podem se vergar a lutar pelos vossos direitos. Ao estudarem, ao lutarem pelas causas justas e nobres do nosso país, estarão a honrar Cabral e os combatentes da liberdade da pátria. Nesta cerimônia, marcaram a presença Indira Cabral, que é a filha de Amílcar Cabral, e vários outros combatentes de liberdade da pátria. Já no dia 21 de setembro, Domingos Simões Pereira defendeu estar à altura de colocar a população como a única prioridade no país, embora admitindo a falta de muita coisa a fazer para o desenvolvimento. Ainda falta mudar muito, mas até a possibilidade de sonharmos com essa mudança tem a ver com o facto de sermos livres. E isso não pode ter preço. Depende de nós, depende dos guineenses. Nós já fomos capazes de colocar muitos desafios e muitas prioridades. É chegado o momento de facto colocarmos a melhoria da condição da vida da nossa população como praticamente a única prioridade. Então, defende um compromisso político para cumprir com o alegado político de Amílcar Cabral. Cabral já dizia que as pessoas não nos seguem, não seguiam o PAIGC só por gostar do PAIGC e por sonhar que há aí uma construção ilusória. Não, as pessoas sonham com coisas concretas. As pessoas querem ter uma melhor qualidade de vida, as pessoas querem ter melhores escolas, melhores hospitais, melhores estradas. É tudo isso que tem que fazer parte do nosso desafio e aquilo que o guineense tem que ser capaz de construir. Precisamente num dia de assinalar o Dia da Paz, Domingos Simões Pereira, na qualidade de presidente da ANP, sublinha que é preciso soluções dos problemas que teimam em prejudicar a sociedade guineense. É minha forte convicção, senhoras e senhores, de ser um imperativo nacional objetivar os nossos esforços e canalizar toda a nossa energia no sentido de criarmos os mecanismos que permitam superar as nossas diferenças e desencontros políticos, através do contínuo estabelecimento de plataformas de convergência nacional, onde os assuntos fraturantes são abordados e resolvidos antes de se transformarem em conflitos inultrapassáveis.
dia em que o país celebrou o meio século da sua independência, 24 de setembro de 2023, o Presidente da República apelou à união e uma reflexão profunda sobre o futuro que os guineenses pretendem construir. Celebrar os 50 anos de independência nacional tem de completar também um momento de reflexão. Impôs-se, na verdade, que façamos uma reflexão sobre o percurso que foi feito pela Guiné-Bissau, o que já fizemos, o futuro que queremos construir e, sobretudo, o legado que queremos deixar às gerações vindouras. Parte destas celebrações foi realizado no lugar onde foi proclamado a independência, no qual o líder do PAIGC e atual presidente da Assembleia Nacional Popular disse que regresso a Lugajol é um regresso a lugar que serve de inspiração para definir o futuro da Guiné-Bissau. Cabral sempre disse, a nossa independência não é uma questão da bandeira, não é uma questão do hino, é uma questão de melhoria da condição de vida da nossa população. Portanto, é um alerta sobre as suas condições. Quando chegamos a Boé e damos conta que é muito longe e que é difícil, nós temos que compreender que é preciso dobrar o esforço para melhorar a situação de vida dessa população. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história. Num domingo de manhã, um pouco menos de 9 horas, os deputados já estavam em plenária e respeitosamente a acompanhar o soar do hino nacional, fim do qual o presidente da Assembleia Nacional Popular exigiu o governo a aplicação do decreto de aumento de pensão dos antigos combatentes aprovados em 2021. Nós temos que nos habituar a que, quando tomamos decisões, não sejam decisões para guardar. As leis têm cumprimento obrigatório e, neste caso, faz particular importância referir-se a isso. Os combatentes de liberdade da pátria foram os principais protagonistas da nossa independência. E, portanto, cada vez que o celebramos, temos a obrigação de os lembrar e de trabalhar no sentido de melhoria da sua condição de vida. A partir de Lugajol, Domingos Simões Pereira transmitiu a mensagem de esperança ao povo guineense de que é possível trabalhar para garantir o bem-estar. Nunca é tarde para se reerguer. Não há prazos para nenhum povo. Nós tínhamos que fazer esta trajetória. Muitos consideram que é uma trajetória negativa. Eu acho que não. Eu acho que a proclamação de independência foi um marco muito importante. A partir dessa altura começamos um percurso. E esse percurso tem sido sinuoso, é verdade, mas é uma trajetória de aprendizagem. É uma trajetória de amadurecimento das nossas capacidades. Se hoje estamos mais maduros, se hoje estamos mais preparados, transformemos esse momento num momento de conquista do povo guineense. De uma mensagem de esperança para um desabafo de desilusão na voz de Ana Maria Gomes, a deputada do primeiro parlamento da Guiné-Bissau, quando disse: a população que mora ali é de Britânia para um outro tipo de desenvolvimento para sentir independência, que é caseiro. Então é próprio na hora de bem estradas como é que está. Me sinto um bocadinho caçado. Não liberta, mas me sinto caçado. Para responder esta preocupação, o governo assegurou o empenho imediato para garantir serviços básicos para a população de Lugajol e Boé. Melhorar a prestação de cuidados de saúde. Vimos algumas crianças com problemas de saúde que não têm médicos e não têm profissionais de saúde que possam cuidar delas. Na área da educação também nos falam de escolas e também nos falam da água. São aspectos que fazem parte do programa de emergência do governo. Com vias de acessos nestas condições e sem embarcações no rio Cheche, Geraldo Martins evocou trabalhos em curso para tirar a zona do isolamento. Estamos a fazer intervenções pontuais na melhoria da estrada, são intervenções de emergência. Colocamos agora uma pequena embarcação para fazer a travessia do rio Cheche, mas essa embarcação é uma embarcação provisória. E penso que isso acontecerá brevemente, de pôr uma embarcação de maior dimensão.
A médio prazo, o governo perspectiva a construção de uma ponte de ligar as duas margens. Temos projetos que estão consagrados no nosso plano estratégico e operacional Terra Arranca, que consiste em criar outras infraestruturas, incluindo a construção da ponte sobre o Rio Tchetche. Até ao final da legislatura, a ponte sobre o Rio Tchetche deverá ser construída. Durante a comemoração, as mulheres entregaram ao chefe do governo uma cabaça cheia de castanhas de caju e, no agradecimento, Geraldo Martins disse esperar boa campanha para o próximo ano. Temos que encontrar formas de ultrapassar essas dificuldades, quer a nível do mercado internacional, quer a nível de toda a cadeia de produção e de comercialização da castanha de caju internamente. Assegurar um preço justo que corresponda às ofertas do mercado internacional. Lugajol fica na região de Gabo, cerca de 300 quilômetros de Bissau. De regresso ao país no dia 28 de setembro, vindo de Nova Iorque, após ter assistido à Cimeira de Clima, Umaru Sissoko Embalo abordou vários assuntos, entre os quais marcação das presidenciais para dia 24 de novembro de 2025, que garante vencer logo na primeira volta, e também disse que vai iniciar em breve a presidência aberta. Mas falamos também como em outubro, não é? Nós fazemos uma presidência aberta em outubro. Nós visitamos todos os setores e todas as regiões, nós levamos todos os deputados de que círculo. Mas a mim está na fase pré-campanha, não. Para ver o quê? Para ficar bom claro. Essa é a prerrogativa do Presidente da República. Porque nós não temos eleição dia 24 de novembro de 2025. Mas agora, uma coisa não falamos. Na 2025, na candidata, na ganha na primeira volta. Não precisa só de 3 semanas para fazer campanha. Não precisa de 2 anos. Eles não falam bom Marquês. Duas considerações que Domingos Simões Pereira classificou de simplesmente desenquadradas. As considerações que se seguiram, tanto em relação à data das eleições, como o facto de já ser um vencedor antecipado e na primeira volta. Volto a repetir, são afirmações mal enquadradas e que a Assembleia Nacional Popular não aceita. Mas o Presidente da República insiste, fundamentando que... Não, mas e lei? A mim está muda lei. E falar do como? Vai não lei eleitoral. Não lei eleitoral está falando. Ano que não corresponde à eleição e no último trimestre. De que ano? Se boa nota, o Presidente José Mauro Vaz, e que vai ser mandato na junho, mas marca, e teve que marcar, e que podia marcar a eleição na junho, e tinha que marcar 24 de novembro, e assim, e que podia alterar. Isso, mami. Que podia alterar aquilo é sagrado, porque está regulamentado. Mas tudo que a gente não faz assim, é assim que é curso de sprint. Assim, quando é que não fala, e tem gente que não fala na Gabo, vai fazer horror. Enquanto Bafatá e Gabu não começou a dizer a horror para a classe política, Domingos Simões Pereira adverte que ainda é tempo de controlar impulsos e consolidar entendimento entre os atores da vida política. Ainda vamos a tempo de controlar os impulsos e consolidar o entendimento entre todos os atores da vida política nacional. A democracia se rege particularmente pelo limite e interdependência dos poderes e pela imprevisibilidade dos pleitos. Não se vai a eleições já conhecendo os vencedores declarados por antecipação. Instado sobre o paradeiro dos detidos no caso 1º de fevereiro, Umaru Sissoko Embalo respondeu não ser carcereiro, com réplicas de que os sujeitos em causa são marginais e que lhe queriam matar. O Presidente da República é carcereiro. Você é carcereiro, cara. Quem está fazendo de guarda-chave, é carcereiro. Mas o que me falou como? Um dia, lamentavelmente, que a gente consegue banalizar o Estado. A minha 3 anos, com um governo, nunca não olha uma carta
de um diretor-geral olhar, mas é a carta do Tribunal Militar para o Ministro do Interior, que sai na blogs, assim, que não, prisioneiro e prisioneiro. Mas aquelas marginais. É bem na para matar a mim. PTG, que hoje faz parte da coligação que governa o país, Umaru Sissoko Embalo disse ter pena de Boccia Kandé por se juntar com os que lhe queriam matar. O que é pena que tem nós? Boccia junta que gente que me se matar. Boccia Kandé. A mim de quem sinta. Ela fala não de Boccia. Boccia civil. Abreu, vou falar amigo fala e não vi. Depois desta afirmação, fica uma dúvida. A questão que se coloca é de saber quais são os elementos da atual coligação que queriam matar Boccia Kandé. Ainda na conversa com a imprensa, Umaru Sissoko Embalo anunciou a realização de festa de independência no Dia das Forças Armadas, contando com presença de vários chefes de Estado. O ambiente político, que há pouco menos de 2 meses estava calma, agora se aparenta aquecer com algumas trocas de palavra entre o Presidente da República e da ANP, quando o chefe de Estado disse que a cerimônia de comemorar o 24 de setembro em Boé não passa de uma simples pré-campanha de Pai Terra Arranca. Teve coisa de Jubi e tal, que é um ato político. Portanto, o partido político, o Pai Terra Arranca, o PSGC fácil que se aliados, muito bem. Essa congratulação. Madame, não tem na reserva, você não vai acompanhar nessa pré-campanha. Madame, que pode fazer aquela. E nem PRS também, porque é tudo deputado de PRS com o Ayala. E Domingos Simões Pereira peremptoriamente responde. A referência feita no Presidente da República de se tratar de uma manifestação de um partido político e de manobra para enganar o povo são afirmações mal enquadradas e que a Assembleia Nacional Popular não aceita. Quanto à mensagem alusiva à data exibida na comemoração, Umaru Sissoko Embalo disse: Para mim, fazer mensagem é para a Assembleia, fazer mensagem à nação. E Domingos Simões Pereira contradiz esta afirmação, explicando que mantive uma reunião de trabalho com o Presidente da República, na qual concordamos que, em face da sua ausência forçada para o estrangeiro na data dos festejos da independência, não podendo assistir à sessão solene alusiva ao 24 de setembro, faria uma comunicação por vídeo e que seria difundida em primeira mão no evento. Foi o que aconteceu. Mas o Presidente da República minimiza essa comemoração de forma irônica. Lugajolo não é boa. Não, não está na boa gente. Não, aquela pangana que fula de Lugajolo. Não entra naquela. Não, aquela se mangana eles não dão um corte. Não podia fazer aquilo. Porque o que é que não fazia na boa? Desde a independência. Não fazia muito na boa. Que é para a população de Lugajolo. Se para a presidência a festa que se realiza em novembro é também da independência da Guiné, para o Parlamento é simplesmente do Dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Em novembro, iremos festejar o aniversário das Forças Armadas com toda a admiração, com toda a distinção. Mas já não poderá ser a festa da independência, porque esta aconteceu a 24 de setembro. Contudo, Domingos Simões Pereira termina a pedir a contenção e concurso de todos para que se possa consolidar a paz e tranquilidade desejada. A Guiné-Bissau vive um momento importante, mas ainda frágil e que precisa ser protegido. Para consolidar a paz e a tranquilidade, necessita-se do concurso de todos, e especialmente dos órgãos da soberania, com o Presidente da República no topo dessa hierarquia.
Das trocas de mimos entre o Presidente da República e Presidente da Assembleia Nacional Popular, que acabamos de ouvir, a sociedade civil considera-as de grave e, através do seu porta-voz, Boubacar Touré, exortou as partes de optarem por um diálogo franco no sentido de evitar que ponha em causa a paz e estabilidade governativa. Exortar firmemente aos titulares de órgãos de soberania no sentido de se absterem de comportamentos suscetíveis de pôr em causa a paz, a estabilidade governativa e a vontade popular inequivocamente expressa nas urnas na sequência das últimas eleições legislativas. Ponto 2. Lançar um vibrante apelo à Sua Excelência, Senhor Presidente da República, no sentido de exercer cabalmente a sua missão de garante da unidade nacional, da coesão social e da estabilidade governativa, evitando assim de atitudes e comportamentos capazes de minar a confiança entre os órgãos de soberania e desencadear uma crise política artificial com consequências imprevisíveis. Ao cair do pano desta reportagem, quero pedir e agradecer a restante comunidade de Palopes para refugiar ao nosso crioulo e testemunhar algumas palavras aos meus queridos e compatriotas conterrâneos da Guiné-Bissau. Meus irmãos, consequências imprevisíveis que está referenciado ali para a sociedade civil nessa última parte da reportagem e está começar precisamente na papia de falta de diálogo interno e sincero entre titulares de órgãos de nossa soberania. Ou mesmo que tem diálogo, mas a abordagem de assuntos em causa está tratado de uma forma hipócrita. Hipocrisia está significa alguém que está na finge na falsidade. Ora que assuntos sérios de república estão a ser discutido entre titulares de principais órgãos de soberania, e muito importante, pelo menos naquele preciso momento, para tudo eles é colocar de lado questões de adversidade política, ou então de defender esse partido ou de defender que individualidade em termos de ideais políticos, para impor questões nacional, questão de país em jogo. Porque sempre hora que fala de questões importantes de país, se uma das partes, ou cada de parte, tem segundas intenções de conduzir-se companheiro na Yara para poder provar-se incapacidade perante o povo, o que é que não pode esperar nesse tipo de trato, ou então nesse tipo de coabitação, se não existe, e perda de sinceridade, perda de idoneidade e perda de ser um grande estadista político e patriota. Porque consequências passa inevitavelmente de lançamento de palavras indiretas, ou se não botam outro dito para poder criar confusões de interpretações na metade do povo e para contribuir ainda mais na divisão de sociedade. E ora que cedo assim, isso significa de como políticos continuam a transmitir uma boa experiência política. Porque uma boa experiência política, isso significa, por além de ter a capacidade de traduzir boa ideia política para desenvolvimento do país na todo domínio, também e ter uma boa maturidade e capacidade de encaixe para poder lidar com os segredos de Estado e de se abafa, ou então para segundo tudo discórdias que não existe ou que não é verificado entre chefias com lideranças que pode causar preocupação a todo um povo. Meus irmãos, que não tenha dúvidas de como cada divergência entre não políticos várias vezes tem enfraquecido postura política de cada quem e gera conflito entre políticos e depois, inevitavelmente, lança o país na crise. Por isso mesmo, cada dia que chega,
e um tempo que não tem a oportunidade de não arrepiar caminho para não seguir que rumo certo, não lembra sempre de como cada um de nós e deve ser do crítico de si pessoa própria para o Estado que a República da Guiné-Bissau está nele. Mas nunca também não diz que se de como. Sempre é possível mudar tudo para dar orgulho e para dar conforto de cada um de nós, mas depende simplesmente no nosso esforço de pensar bem e de fazer bem. Por isso mesmo, pensa na classe política e deve ganhar consciência de como o povo que precisa de ouvir ao público que quer discutir internamente, ao ponto de levar o povo na especulação e na cada quem pensa dessa maneira. Esta criando só mal-estar, esta contribuindo só na enfraquecer possibilidades de não atingir momentos possíveis, de não congregar numa ideia e de não comungar nos pensamentos no desenvolvimento do país. Pensa como na luta para desenvolver o país e que é preciso ter competições de divergências internas ao público. Tanto antes não lutaria muitas vezes na divergência e cabalino nada. Tem paciência, não aposta seriamente no entendimento e na comunga na ideia para não desenvolver o país. Queridos irmãos, caros compatriotas, foi assim mais uma reportagem que tínhamos preparados para si. Com certeza de que estaremos aqui de volta o mais breve possível para uma nova reportagem. Até lá, fiquem com os nossos abraços, os nossos beijos e nossos carinhos sem fim. Bye bye.